A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Vivo TV em São Paulo, canal 631, Vivo TV, canais 76, 554, tem a Oi TV 139, nossa TV, canal 53. Todo o Brasil pode acompanhar aí também o canal KTV, através também das suas redes sociais, do Instagram, @canal KTV, no YouTube. Se inscreva lá, canal KTV Brasil. E já que está conectado, se inscreva também no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. A Bola Não Para, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você, aqui no Canal K, toda quinta-feira, 8h30 da noite, uma entrevista inédita, claro, com reprises na programação. Hoje é um assunto muito importante, interessante, eu particularmente gosto bastante, legislação, parte da direito esportivo, né? Até sobre assunto de transmissões vamos falar hoje, né? Que é algo muito importante da minha área, que também é importante a gente discutir. Eu acho que isso é uma crítica que eu faço aos meus colegas e também eu estou junto nessa. Eu acho que a gente é um pouco desunido e as coisas estão acontecendo e a gente está vendo aí movimentações importantes que podem atrapalhar o nosso trabalho. E atrapalhando o nosso trabalho, dependendo do que acontece, estoura a corda para o lado mais fraco. E aí é demissão, cortes, e eu posso falar muito bem sobre isso, porque desde a origem daí, do início das coletivas, né, muita coisa se mudou, né, na cobertura da imprensa no futebol. E com as transmissões cada vez mais via YouTube, por exemplo, as web rádios, e eu também trabalho em uma web rádio, que é a Rádio Craque Neto, isso vai se modificando, vai se mexendo, e os clubes estão de olho, porque eles também querem também uma fatia desse mercado, e com as próprias TVs dos clubes, rádios dos clubes, tudo isso é um assunto bem interessante que a gente vai abordar hoje com o Dr. Carlos Eduardo Ambiel, advogado da Ambiel, Belfiore, Gomes e Rana, associados. Dr. Carlos Eduardo Ambiel, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no A Bola Não Para. Tudo bem, Fred. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui e discutir temas interessantes do direito e do esporte. Com certeza. Aliás, antes de a gente começar com os temas, o direito e o esporte cada vez mais tem um espaço, está tendo, né, assuntos interessantes, bem crescendo, não é, doutor Carlos? Muito. Eu posso dizer que eu comecei a trabalhar com isso há 20 anos atrás, começo de 2002, fruto da criação da Lei Pelé, em 98, e por conta disso o fim do passe, naquela transição, que começa em 2001. E até então, Fred, não havia uma especialização nisso, porque as regras eram muito simples. Quando vem a Lei Pelé e começa a ter uma discussão sobre as regras, a legislação só foi aumentando. Então veio o Estatuto do Torcedor, veio a Lei de Incentivo ao Esporte, veio modificações da Lei Pelé, depois a Lei Geral da Copa, a Lei do Profut, e mais recentemente a Lei da SAF, e agora, 20 e poucos anos depois, 25 anos depois, uma lei que consolida tudo isso e faz modificações importantes. Isso fez com que fosse necessário o advogado especializado, né? As regras da FIFA também ampliaram. Então, é um mercado que só cresce, as faculdades começaram a ter curso sobre isso. Sem dúvida, o cenário mudou muito. Com certeza, a gente percebe isso, né, com o crescimento e com os diversos assuntos, né, no meio de tudo isso que pode ser explorado. E um assunto explorado, Lei Geral do Esporte. De 7 a 8 anos de discussão, já agora assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas com muitas mudanças, alterações. Na opinião do senhor, como um advogado, a Lei Geral do Esporte já se torna oficialmente enfraquecida com tantas mudanças, doutor? Porque realmente mais de 140 mudanças aí em relação à Lei Geral do Esporte do que se propunha e do que efetivamente está acontecendo agora já vigente. O que aconteceu, Fred, é importante o ouvinte saber, né? A Lei Geral do Esporte ela foi proposta, um projeto em 2015, o objetivo era consolidar num único texto todas as normas que se aplicavam ao esporte brasileiro, porque, como eu citei aqui rapidamente, havia várias disposições legais. O mais importante era a Lei Pelé, mas você tinha a Justiça Desportiva regulada num aspecto específico, o seu torcedor numa outra lei, a Lei do Profut numa outra lei. Então, buscava-se consolidar tudo e modernizar algumas coisas que precisariam de ajuste. Nesses 7 anos, muita coisa mudou, né? Na verdade, foram 8, né, até a promulgação. Muita coisa mudou. Ainda assim, o Senado ele atualizou um pouco do texto. O problema foi que, à hora de mandar o texto para a sanção do presidente da República, por diversos fatores de resistência de ministérios, da Casa Civil, da própria Receita Federal, porque havia ali uma regra nova sobre tributação, e ali a Receita falou, isso aqui não tem previsão de compensação dessa isenção fiscal ou coisas parecidas, e saíram muitos vetos à lei.
O problema é que quando se veta uma lei, o texto do veto é devolvido ao Congresso Nacional, Sim. que pode, por maioria das duas câmaras, derrubar o veto. Isso tem um prazo aí de 120 dias. Então, nós tivemos a lei promulgada há pouco mais de um mês, mas ainda o risco de, eventualmente, alguns das dezenas de vetos serem derrubadas pelo Congresso. Então, ainda não sabemos qual será o texto definitivo. E um ponto importante é que, como a lei iria consolidar todas as leis existentes, ela revogava todas as outras leis. Lei Pelé, lei do torcedor. Revogava tudo. Né? A própria lei de incentivo ao esporte era um novo texto, que era um texto definitivo. A lei geral do esporte ela é prevista sempre por um prazo determinado. Ela ia ser por prazo indeterminado. Só que como houve muita modificação e muita coisa foi tirada do texto, ia ficar sem regra. Então, para evitar isso, a lei Pelé foi mantida, a lei de incentivo ao esporte foi mantida, mas, por exemplo, o seu torcedor foi revogado. E aí nós temos agora diante de um problema, porque nós temos praticamente duas leis muito semelhantes, uma é a lei Pelé, a outra é a lei geral do esporte, com muitos textos parecidos, mas que, em tese, né, pela regra de interpretação, a lei posterior, ainda que não seja expressa, ela vai derrogar a lei anterior naquilo que ela for contrária. E aí cabe agora aos advogados interpretar, afinal, o que da lei Pelé foi derrogado e o que não foi derrogado. Então ficou um pouco mais complicado. Ficou mais complicado. Isso. Aliás, eu estava vendo aqui, de 238 artigos, 134 vetos. É muita coisa, né, doutor? Muita coisa, mas não é que foram 134 artigos, foram pontos de veto. Então, às vezes, num mesmo artigo, outro revogou um parágrafo, 3 parágrafos, e aí então conta-se como 3 vetos, mas foi apenas num artigo. Mas é muita proporção de inserções do Poder Executivo naquilo que o Legislativo fez. É difícil explicar por que tanta são rejeição, muitos lobbies, né? Doutor, o senhor acredita? Eu acho que o problema, Fred, assim, o texto demorou muito tempo para ser promulgado, com isso a própria legislação foi alterada, as mudanças no Senado talvez não foram tão discutidas. E, por exemplo, houve um movimento que foi muito conhecido, que foi o movimento dos atletas, né, reclamando de uma mudança importante que a lei fazia, tirando uma parte da indenização que eles teriam se tivesse o contrato rescindido. Então, eles colocavam ali o protesto, né, a mão na boca, para mostrar que eles não foram ouvidos. E acho que isso, além de outras questões da própria Receita Federal, do Ministério do Esporte, que havia uma mudança muito grande na estrutura do Ministério, acho que tudo isso ajudou a ter tantos vetos. E agora a dúvida é como o Congresso vai receber esses vetos, se vai derrubar ou não e em que pontos eles seriam derrubados. Nesse dos atletas que protestaram colocando a mão na boca antes de iniciar o jogo, a opinião do senhor, tecnicamente, o senhor acha que os atletas têm razão? Era realmente algo negativo para os atletas? Porque quando é rescisão de contrato, se tivesse alguma contusão, alguma coisa, eles ficariam à margem. Seria isso, doutor? Não, na verdade, o grande ponto da reforma que os atletas se insurgiram é que, desde 2011, no Brasil, os atletas têm uma multa rescisória muito alta, né? Para proteger a hipótese do atleta ir para um clube de fora sem o clube receber nada. E, em contrapartida, então, a lei também cria uma multa alta quando o clube rescinde com o atleta antes do prazo. A regra vigente desde 2011 é, se um clube rescinde com um atleta antes do prazo do contrato, ele é obrigado a pagar os salários integrais até o final do contrato à vista, né, em 10 dias. O que a lei dizia nessa proposta que tinha sido aprovada e o governo federal vetou? Se um atleta fosse dispensado antes do prazo, ele iria receber o total, mas se ele fosse trabalhar em outro clube, só se pagaria a diferença, que é o que acontece hoje, já há alguns anos, com a FIFA. Então, se você é um atleta que vai jogar no exterior, tem uma rescisão do seu contrato lá e tem uma multa a receber, a FIFA condena o clube a pagar, mas desconta o que o atleta está ganhando no novo clube. Então, você vai dizer, será que isso é justo? Isso é injusto? Sob o aspecto do atleta, já que ele tem uma multa tão alta para pagar quando ele sai, ele acha que é justo ter uma multa alta quando o clube também rescinde antes. Mas, por outro lado, ele tem uma rescisão do clube anterior e assina com um novo clube, teria que acabar ganhando 2 salários. O que é justo? É uma discussão. Na FIFA, esta é uma regra que não é escrita, mas a jurisprudência pratica dessa forma. Então, estava se trazendo para a lei interna aquilo que se faz nas regras internacionais. Mas aí houve uma resistência dos atletas e isso foi vetado. Ou seja, continuamos com a regra antiga. Então, se um clube contratou um atleta, o atleta não está indo bem e eu quero rescindir, eu tenho que pagar o salário dele
total até o tempo que seria o final do contrato. Ou seja, ele continua recebendo mesmo se ele tiver em um outro clube, por exemplo. Na verdade, ele, pela regra atual, que ainda vigora, se eu dispenso um empregado, eu tenho 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Tá. 13º, férias, salário de salário, inclusive, no caso do clube, essa multa, que é o total do que se pagaria até o final do contrato. A lei iria mudar, mas não mudou. Foi aprovada no Congresso, mas o presidente, esse tópico foi vetado, era o grande tópico de protesto dos atletas. Teve uma outra mudança em relação ao horário noturno, mas isso é de menor relevância para os atletas. Porque tinha atleta entrando na justiça em relação ao adicional noturno, né? Isso. Porque a lei, a CLT, que é a lei que rege o trabalho no Brasil, estabelece que o horário noturno é a partir das 10 da noite. Quem trabalha a partir das 10 da noite ganha um adicional de 20% sobre a hora e tem um valor de hora um pouco menor. E como os jogos nos meios de semana costumam ultrapassar as 10 da noite, em tese um atleta escalado para aquele jogo poderia ter esse adicional. Isso estava gerando ações judiciais. Então agora o legislador confirma, o atleta tem sim o adicional noturno, até porque é uma norma constitucional. A diferença é que o horário noturno do atleta começa às 23h59, ou seja, 1 para a meia-noite. Só o jogo que passar da meia-noite é que gera o adicional. Tá. E ainda sobre essas Lei Pelé, Lei Geral do Esporte. Por exemplo, quando um jovem atleta assina seu primeiro contrato, na Lei Pelé, 5 anos. E na Lei Geral do Esporte... Continua igual, Fred. Continua igual. Porque tinha colocado que seriam 3 anos, né? Não, isso é uma confusão que se faz em relação à interpretação da aplicação da lei interna e das normas da FIFA que eventualmente teriam força e aplicação aqui. A FIFA que recomenda, como a FIFA proíbe, inclusive, que atletas saiam do país para jogar em outro país por questões esportivas, a não ser que a família vá mudar e ele possa, então, viver em outro país. A FIFA prevê que menores de 18 anos não poderiam ter contratos por prazo maior do que 3. Mas é uma regra quando um atleta vai jogar num país, num clube que não é da sua nacionalidade. Quando o contrato é de um atleta brasileiro com um clube brasileiro, vale a lei interna. E a lei interna sempre foi de 5 anos e continua a ser de 5 anos. Então isso não foi alterado. Não mudou. Então isso é importante também, né? Pro clube formador. O aspecto do clube que tem uma proteção, agora a proteção do formador começa aos 12, não mais aos 14, também é uma mudança importante. Mas aquela ideia, né? Eu gasto na formação, o atleta, quando ele aparece, eu tenho um tempo curto para utilizá-lo. Por isso essa história dos 5 anos. Mas muitos clubes, com certo receio de eventualmente ter uma discussão, acabam fazendo contrato de 3 anos para atletas formados. O que dificulta, às vezes, o planejamento, a própria segurança. Mas eu não tenho dúvida. Se a relação entre um atleta brasileiro e um clube brasileiro, vale a lei interna, que é de 5 anos. Nós estamos conversando com o Dr. Carlos Eduardo Ambiel, advogado da Ambiel, Belfiore, Gomes e Rana Associados. Vamos a um rápido intervalo no A Bola Não Para e já voltamos. Um assunto interessante, a gente está falando da Lei Geral do Esporte e também vamos nessa área da transmissão esportiva, que muita gente às vezes deixa meio de lado, mas é importante a gente falar a respeito. A gente já volta aqui no A Bola Não Para. Você está acompanhando A Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia. Tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí, com muita tradição e com um delicioso beirute. O melhor beirute de São Paulo, certeza. Restaurante Frevo. Tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho. Lá no Frevo, são 3 endereços. Na Rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece, se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante, Restaurante Frevo, vale a pena conhecer. A Bola Não Para está de volta para você, você que está ligado aí com a gente na Vivo TV canal 631 aqui em São Paulo, Vivo TV canais 76, 554, nossa TV canal 53, Oi TV canal 139, rede social, vai lá no Instagram, @canal KTV, também tem o YouTube, canal KTV Brasil, está conectado, se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior, também no YouTube. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estamos falando aqui com o Dr. Carlos Eduardo Ambiel, advogado da Ambiel, Belfiore, Gomes e Rana Associados. Falamos da Lei Geral do Esporte, claro, a gente vai continuar falando aí da legislação esportiva aqui no Brasil, mas aconteceu aí alguns dias, né, uma movimentação do Atlético Paranaense e que mexeu com a mídia esportiva, principalmente o rádio. Né? O rádio
tradicionalmente, as transmissões esportivas iniciou-se com o rádio. Hoje todo mundo é imagem. Eu era da época da década de 80, criança, que jogo na TV era um compacto, um gravadão, às 11 da noite, depois do jogo ter acabado, passava lá um VT. Ou o jogo inteiro, ou os melhores momentos só. Hoje é tudo ao vivo, pay-per-view, streaming, tem várias opções para você assistir um jogo. E o rádio está lá firme, né? Com todas as opções. Chegou a internet, web rádio, tá lá, eu estou lá na Rádio Craque Neto, lá a audiência é gigante. O rádio consegue firme, mas agora o Atlético Paranaense foi lá e quer algo que ele está... Quando eu estava na Jovem Pan ainda, o Atlético Paranaense já queria cobrar direitos do clube. E outros clubes já falaram. O próprio André Sanches, quando foi presidente do Corinthians, algumas vezes, publicamente, se manifestou que o rádio tinha que também pagar direitos. Era para cutucar a imprensa, mas ele também falava, ou seja, isso já era discutido. A CBF discutiu isso, a Federação Paulista de Futebol também discutiu isso, né, os direitos de transmissão para cobrar da imprensa, do rádio, o direito de transmissão. Eu vou contar uma historinha antes, e já, claro, conversar com o Dr. Carlos Zambiel, continuar a conversa. Quando a Copa América 2019 veio ao Brasil, e existe uma diferença, né, porque competições organizadas pela Conmebol, pela FIFA, há um detalhe diferente, o Dr. Carlos também pode falar a respeito, há um detalhe em relação à cobrança, porque a FIFA, a Copa do Mundo, você tem que comprar os direitos, e agora na Conmebol está atrelado à Copa do Mundo os direitos em relação à Copa América, aqui no Brasil, eliminatórias ainda não, mas Copa América, tanto é que em 2019 eu participei da comissão de imprensa da Conmebol, e quando eles foram organizar lá a zona mista, o espaço para a imprensa, eles não tinham espaço para o rádio, eles nem sabiam que o rádio pagava direitos. A Conmebol. Tanto é que o rádio ficava lá no cantinho. Eu falei, não, gente, o rádio paga direito, você tem que estar mais perto da TV, não lá no canto jogado, para ser o último que, se alguém quiser falar, vai lá e fala. Não, o rádio também paga o direito. Então, vamos falar sobre isso. Então, Carlos Eduardo, muita coisa, né? Assim, houve uma evolução da comunicação, é óbvio, né? Eu sou do rádio tradicional, sou oriundo do rádio tradicional, mas hoje é inegável, né? Com streaming, web rádio, que está presente também nos estádios, não só em estúdio. E o próprio rádio também evoluiu com as câmeras, as transmissões mostrando as nossas reações. Alguém pensava, achava que nenhum maluco ia ficar assistindo a gente? Não, pelo contrário, tem muita gente que assiste as nossas reações. Mas os clubes estão percebendo essa fatia que vem crescendo, ainda mais em YouTube, por exemplo, e eles estão de olho, até que os clubes têm as próprias TVs, alguns têm programas de rádio ou podcast, e eles estão de olho nessa fatia também. E teve essa movimentação do Atlético Paranaense querendo os direitos de transmissão e que, nesse momento, houve uma vitória na Justiça, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está acompanhando sobre isso, porque, para nós, eu vejo como preocupante, porque as rádios não são que nem a TV. A fatia publicitária é menor, os valores são menores, e a partir do momento que começa a cobrar direitos, vai ter demissão, porque as rádios não vão suportar, algumas não vão fazer mais competições e vão demitir. Porque a equipe esportiva vai perder o sentido se toda a competição for cobrado. E a partir do momento que um consegue, é óbvio que outros clubes já estão de olho. É óbvio que federações já estão de olho. Confederação também. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito de um assunto que, para nosso mercado de trabalho, é muito preocupante. Acho que não só para vocês, Fred, acho que para todo o nicho, né, do mercado esportivo, não só do futebol, mas todos os esportes, é importante. Primeiro porque o rádio foi o promissor, né? O promissor em percursor e promissor em termos de trazer a visibilidade e a grandeza do futebol no Brasil hoje. Quando a gente estuda a história da evolução do futebol brasileiro, o papel da rádio, depois da televisão, a partir dos anos 50, foi ele que tornou a paixão dos clubes pela grande maioria dos brasileiros, né? Porque você assistia, ouvia o jogo no rádio, e criava aquela mística, né? O que está acontecendo. Você não via a imagem, mas você ouvia a narração e construía a percepção do jogo na sua cabeça. Sem perder o raciocínio. E até é explicado por que no Norte e Nordeste tem muitos torcedores dos clubes cariocas. Porque as transmissões das emissoras cariocas de rádio chegavam lá, no Norte e Nordeste. Por isso essa massa aí que torce muito para os clubes do Rio de Janeiro. E aí você tem que imaginar, se a rádio tem tanta abrangência histórica, é graças à rádio que os clubes têm tanta torcida no Brasil. Sim. Então, essa é uma herança histórica que não pode ser esquecida. Além do que, Fred, muita gente, embora aqui em São Paulo, onde nós estamos hoje, você tem muita gente que a gente convive, que tem acesso à televisão, à internet, ao pay-per-view e consegue assistir aos jogos, tem uma grande massa de milhões de brasileiros que não têm acesso
a televisão paga, a própria televisão. Então, o rádio ainda é o mecanismo dele estar próximo do esporte, né? Então, isso tem que ser pesado também. Agora, pensando no aspecto apenas legal, né, que é o que a gente está conseguindo falar aqui com mais propriedade, o que aconteceu? Desde os anos 70, o Brasil tem uma regra, lá na antiga Lei de Direitos Autorais, depois em 94 foi para a Lei Zico, em 98 foi para a Lei Pelé, e agora também está na nova Lei Geral do Esporte, a regra de que o direito de autorizar a transmissão dos jogos pertence à entidade que realiza o jogo, ou seja, a entidade prática, aos clubes. Embora isso não seja uma realidade tão absoluta no Brasil. Só para você ter uma ideia, o que na prática os clubes negociam hoje no Brasil é o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, eles autorizam que a CBF negocie e a CBF, em troca dessa transmissão, ela paga uma premiação pela competição. Os clubes não ganham nada das televisões pela Copa do Brasil. Ele ganha a premiação da CBF. A mesma coisa na Libertadores Sul-Americana, porque quem organiza é a Conmebol. A Conmebol não está sujeita à lei brasileira, ela segue a lei do estado em que ela está, que é o Paraguai. Então, o direito de transmissão da Libertadores da Conmebol é da Conmebol, não é do clube. E nos campeonatos estaduais, depende de cada federação, mas normalmente a federação ela concentra a transmissão e depois repassa cotas aos clubes. Então, até no Brasil, essa regra de que pertence ao clube não é tão absoluta para alguns campeonatos. Mas a lei estabeleceu, em tese, o direito de autorizar, ainda que delegando esse direito à confederação, é do clube e não da entidade de organização. No caso de FIFA e Conmebol, não é essa a regra. Sim. E por que a FIFA, quando fez a Copa do Mundo FIFA no Brasil, cobrou a transmissão, a FIFA, e não as seleções que jogaram a competição? Porque se fosse aplicar a lei brasileira, quem deveria autorizar a transmissão eram as próprias confederações que jogavam a partida, e não a FIFA. Na época, um pouco antes da FIFA fazer a Copa, o Brasil promulgou uma lei, que é chamada Lei Geral da Copa, acolhendo as exigências da FIFA para poder ser sede da Copa do Mundo. Uma das exigências era vender bebida em estádio, que o Brasil não tinha autorização em todos os lugares. A segunda era o direito de a FIFA vender a transmissão. E ela vende para a rádio e para a televisão. Esse é um padrão FIFA. Você colocou isso muito bem. E só um detalhe curioso, quem negocia com as emissoras aqui no Brasil é a TV Globo, à época, e hoje ainda, detentora dos direitos gerais aqui das transmissões no Brasil. Então, as rádios, por exemplo, falavam com a Globo. É um sublicenciamento. É um sublicenciamento. Então, essa é uma curiosidade só para você entender. Então, as rádios, por exemplo, quando eu estava no Jovem Pan, em 2014 estive na Copa do Mundo, a Rádio Jovem Pan fez um acordo, parcelamento, à vista, com a TV Globo, porque ela era detentora dos direitos. Porque a Globo tinha comprado esse direito da FIFA. Um belo valor, originalmente. Né? Mas isso é um procedimento, um mercado, né? Uma forma de organização baseado na legislação que vigora na Suíça, porque a FIFA está na Suíça, e quando a Copa foi no Brasil, prevista na Lei Geral da Copa, que foi promulgada apenas para o evento Copa do Mundo. Sim. Pois bem, como você citou aqui, o Clube Atlético Paranaense, desde 2008, tem uma ação judicial lá no estado do Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná, começando pela VAR. Esse processo tramita há 15 anos, ele tinha sido improcedente em primeira e segunda instância, isso foi para o STJ, o Atlético alegou um vício de julgamento, o STJ mandou julgar novamente, o processo voltou e agora, 15 anos depois, foi julgado no Tribunal de Justiça numa outra composição da turma. E por maioria, nem por unanimidade, foi dado provimento à ação do Atlético Paranaense, que queria ter o direito de cobrar um valor pela transmissão dos jogos do Atlético das rádios que forem fazer a cobertura dos jogos no estádio do Atlético. E a decisão do Tribunal de Justiça foi favorável, embora não esteja ainda publicado, o acórdão não saiu, portanto não está valendo ainda, e o Atlético promete que a partir dessa autorização passará a cobrar, né? Então isso gera uma mudança radical, um precedente, porque não é isso que diz a lei brasileira. Pelo menos não é assim que se interpretou a lei brasileira nos últimos 40 anos. A lei brasileira sempre diz, né? O clube tem o direito de autorizar a captação, a fixação da imagem, a transmissão e a retransmissão. Sem essa autorização, você não pode usar a imagem de um jogo, exceto para fins jornalísticos, para contar como foi o jogo, mas não para transmitir. E aí a lei limita o tempo que eu posso mostrar. O Atlético argumentou o seguinte: primeiro, que a lei
agora, quando ele entrou com a ação, nem tinha a Lei Geral da Copa, mas agora no julgamento se usou o exemplo da FIFA. E a Lei Geral da Copa prevê a cobrança por transmissão da rádio. Outro argumento que foi usado no acórdão é que há um custo para o clube liberar o espaço para a rádio. Pelo menos um custo de espaço físico, de luz, né, energia elétrica, que tem que conectar os equipamentos, Sim. e até, eventualmente, de sinal de internet. Então, isso também não faria sentido você permitir que alguém use o espaço do estádio sem nenhum pagamento. E uma ideia de que a lei ela outorga, né, o direito do clube cobrar pela captação da imagem, mas a lei nada fala sobre som. E o que não é proibido, em tese, seria permitido. Já que a rádio utiliza a narração e tem vantagem econômica com patrocinadores, o clube poderia cobrar. Essa foi a fundamentação do acórdão, que ela não publicou, mas o julgamento foi nesse sentido. Sim. E aí nós temos que pensar, qual a consequência disso para os demais, né? Primeiro, a Associação das Rádios, que é a ré nesse processo, já disse que vai recorrer, soltou até uma nota. Isso. Ou seja, essa matéria vai para o STJ e também, certamente, se não resolvido lá, vai para o STF, porque nós estamos discutindo aqui dispositivo da Constituição Federal, tanto o 220 quanto do artigo 5º, que fala do direito à informação e do direito à comunicação, a passar para o público informação. E a rádio nada mais faz do que passar informação. Porque o que tem que se pensar também, embora não se ignore o investimento que o clube faz e, eventualmente, vantagens que ele quer ter, eventualmente, com uma rádio exclusiva para concentrar a audiência, mas você tem que pensar no aspecto ao acesso à informação e a propriedade da rádio, aí vem a grande questão. Será que a rádio, quando faz uma narração, está usando necessariamente a imagem, o produto do jogo, ou existe toda uma construção da narração, do direito autoral do narrador, que, com as suas características, o seu jargão, né, os comentários, e hoje tem muita rádio que tem um viés mais de brincadeira, né, ou o torcedor. A rádio do torcedor, tem a reação do narrador, e o torcedor também quer ver isso. Né? Então, o que ele está vendo ali não é necessariamente o jogo, mas toda a característica da transmissão. Então, será que isso é um direito do clube? Eu poderia, por exemplo, pegar a imagem da televisão e narrar no estúdio, então eu não estou usando o espaço. Sim. Ou seja, o tema reacendeu um tema que estava dormindo né? E nós temos que pensar qual será o entendimento dos tribunais superiores, porque a decisão do Tribunal do Paraná se limita à ação do Atlético, mas se eventualmente o STJ ou o STF for na mesma linha, abre um precedente. Se o STF ou o STJ entenderem, não, há um direito constitucional que supera esse direito a cobrar por algo que você produz e que não está proibido, isso não vai ter muito efeito, mas ainda teremos que esperar os julgamentos nas instâncias superiores, mas abre aí uma discussão. Lembrando, Fred, importante, que durante a tramitação da Lei Geral do Esporte, se colocava no texto da Lei Geral do Esporte que os clubes teriam direito a cobrar pelo som e imagem. Isso foi aprovado na Câmara dos Deputados em julho do ano passado e durante a tramitação do texto no Senado, por uma pressão e uma discussão até da importância da rádio. As nossas associações entraram em contato. E os deputados, senadores, principalmente do Norte e Nordeste. São donos de emissoras de rádio que têm interesse que têm a sensibilidade da importância da rádio, né, em espaços do Brasil. O texto foi alterado no Senado e passou a constar apenas imagem. Então, até numa interpretação teleológica, né, qual é o sentido da norma, há esse argumento. Né? O próprio legislador tirou a regra de que o som pertence ao clube. Então, o som... E aí se discute também, é o som do quê? É o som da batida da bola? É o som da torcida? Porque o som do narrador certamente não é do clube. Sim. Ou seja, Fred, o assunto tem muita coisa ainda para discutir, mas é uma decisão relevante que vai mexer um pouco, mas ela só vai ser resolvida quando ou o STJ ou o STF analisarem esse tema à luz da Constituição Federal. Poxa, doutor Carlos Eduardo, claro, esse assunto é um assunto gigantesco, mas como vai ter mais novidades, com certeza ainda a gente vai conversar com o doutor Carlos Eduardo Ambiel para a gente falar mais a respeito, porque vai ter novidade, com certeza, tomara seja favorável também, a gente entende do lado do clube, é óbvio, mas a gente sabe o momento delicado que vive a comunicação no Brasil. Eu venho falando desde 2017, hein, gente? Repórter esportivo no Brasil, repórter esportivo no Brasil é uma espécie em extinção. E muito se deve coletiva, não pode aqui, treino não se cobre mais. Então,
realmente é preocupante. Para o nosso lado, a área de mercado é uma coisa preocupante. Tomara aconteça a melhor decisão. E só um detalhe, Claro. Fred, me perdoe. Claro. O torcedor, ele também quer ter a informação. Sim. E quando você limita a informação ao que o clube quer informar, né, ao que é produzido pela assessoria de imprensa, embora ela seja super importante, Sim. tenho ótimos amigos na assessoria Sim. de imprensa, tem o seu papel, mas nada substitui aquele repórter que tem a fonte, que vai, pega o detalhe e passa para o torcedor, aquele bastidor. O clube está dizendo que o treinador está prestigiado, mas a gente está sabendo que... Esse é um detalhe que, se você não tem a presença ali no dia a dia do treino, você perde, né? Então, há que se entender os dois lados, mas tem um histórico aí, uma importância da rádio principalmente, que não se pode ignorar, até porque isso é um direito constitucional, né? O direito à informação livre, sem necessidade, e a comunicação sem custo. Então, isso nós vamos ver como é que vai ser visto à luz da Constituição. Dr. Carlos Eduardo Ambiel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui na Bola Não Para. É sempre muito bom conversar com o senhor. Boa sorte e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Estou à disposição sempre que precisar. E um grande abraço aos ouvintes. Nós agradecemos. A Bola Não Para volta semana que vem, sempre com convidado inédito falando de esporte para você.